nome de Jesus. Vamos colocar em pé também, abra sua Bíblia, Salmo 24. Também nós temos daí a oração das 10h30, que inclusive no dia 1º de outubro passa a ser às 10 horas, de segunda a sexta. Todos compreenderam essa aviso? Todos escutaram esse aviso? É importante, todos escutaram esse aviso? Amém? Então, nosso horário da oração das 10h30, ok? Passa a ser 10 horas da noite, a partir do dia 1º de outubro. Então, você que tem buscado, tem acompanhado, inclusive, irmãos, nós temos uma nova igreja, né? Assim falando, a gente sabe que os irmãos que nos acessam de longe, de perto, de outras congregações, é o modo de dizer, nós temos uma nova igreja nesses horários das 10h30, nesse momento de oração online. Pessoas que nos acessaram, que estão acompanhando, pessoas de longe, lá do Mato Grosso do Sul, São Paulo, várias pessoas de outros locais que têm assistido a oração e orado com a gente às 10h30, até agora às 10h30, né? Tem sido uma bênção tremenda, vidas sendo abençoadas, vidas sendo curadas, e hoje nós temos também visitantes, né, que vieram hoje aqui e também estão com a gente às 10h30, na oração das 10h30, né? Temos aí a família da Rosiane, que está aqui do lado, os irmãos conhecem, lembram da Rosiane, Silene. Quem mais está aqui? Silene. Quem mais está aí? Aqui, Deus abençoe. É sua irmã? É quem? É parente? É sua irmã? Amém, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Tereza. Amém, Tereza. E também estivemos orando pelo pai da Rosiane, que continuamos a orar pelo pai da Rosiane, o seu José Machado, né? Continua internado? Não, né? Já está em casa, né? Graças a Deus, já está em casa, mas ficou um bom período internado e nós estivemos orando. E também conosco Catinha, não é isso, Catinha? Levante a mão aí, Catinha, Deus te abençoe, sua mãe Crescência, né? Temos orado pela sua mãe Crescência, que está aqui no Hospital da Mulher. E enquanto a gente fazia aqui a oração, vocês ouviam a gente ali, né? Não precisava nem de internet, já a voz chegava até lá. Graças a Deus pelos nossos vizinhos, irmãos, eles são uma bênção, né? Nunca reclamaram. Nossos vizinhos aqui do hospital, graças a Deus, nunca reclamaram. Graças a Deus. E Catinha está aqui com a gente. Seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Um abraço forte da nossa amada igreja para com a sua vida. Vamos continuar orando pela sua mãe, em nome de Jesus. O Salmo 24, no versículo 8 em diante, declara: quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Também, já estão cansados? Não, né? Então abre 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Todo mundo tomou café da manhã? Quem está de jejum? Glória a Deus, aleluia. Capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 18, mas depois, assentados, durante a mensagem, a gente vai ler mais desse texto. O versículo 18, 3:18 declara, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Thaís, ajude seu irmão. O pastor tem que estar de olho em tudo. E aqui a gente fica de olho em tudo. Muito bem. Sim, o irmão de Thaís também está aqui, né? Depois de um bom tempo, sem vir, no interior, está aqui passando uns dias. Seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Diz o texto: todos nós, com o rosto
desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Seu Deus querido, Pai amado, fala ao nosso coração, leva-nos a ouvir a Tua voz e sermos por Ti, Pai, tocados, transformados, como diz esta palavra, transformados de glória em glória, pelo Senhor, o Espírito Santo. Vem Espírito de Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Cada um que aqui se encontra, Deus, seja tocado e transformado pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Semana passada nós começamos então essa mensagem sobre a 11ª fonte, a glória de Deus. Nós já vimos aí, e depois nós temos que rever aí o que faltou, se foi dado tudo mesmo. Nós já vimos então 10 fontes em Deus, as 10 fontes que emanam de Deus para o povo, para aquele que crê, a justiça, a vida, aquilo que vem do Senhor para seu coração, a vida eterna. Portanto, nós falamos sobre isso já, a palavra de Deus que emana dele para a nossa vida, e a palavra de Deus é a verdade. Então, junto com esta fonte, a palavra, também você está recebendo a verdade. Quando você para ler a palavra dele, a palavra de Deus, a Bíblia, quando você escuta a palavra de Deus em seu coração e dá lugar, então você está recebendo a verdade. E toda forma de engano, toda forma de mentira, tudo aquilo que o mundo, o inimigo tenta nos enganar, isso vai caindo por terra, vai sendo destruído, e nós vamos estando aí sendo edificados na verdade. Nós já vimos então 10 fontes, hoje nós estamos dando continuidade à 11ª fonte. Semana passada nós falamos falamos da glória de Deus, a glória do Criador e a glória do Salvador. Em Apocalipse capítulo 4, não precisa abrir, só se você quiser, for rápido, porque eu vou ter que falar e dizer vários textos, e aí então fica difícil a gente estar parando para ler todos, principalmente os da semana passada. Então, semana passada nós falamos sobre a glória do Criador. Em Apocalipse capítulo 4, você tem ali o cântico 4, versículo 8 ao 11, você tem ali o cântico ao Deus eterno Criador. Você tem ali a adoração àquele que criou todas as coisas. Você tem claramente então ali Deus Pai sendo adorado como Criador. E então você tem também no capítulo 5 de Apocalipse, agora você vem falando então do Deus Salvador, ou seja, Jesus, aquele que veio, pisou nessa terra para nos salvar. Você tem um cântico a Jesus, aquele que foi morto e ressuscitou, aquele que deu a sua vida por nós. Ele é digno de receber a glória, a honra, o louvor e tudo a Ele. Toda a glória pertence a Ele, toda a adoração. Você tem então ali a glória de Deus como Criador e a glória de Deus como Salvador. Amém? E hoje nós vamos ver então a glória de Deus, o Deus ou o Senhor que transforma. Amém? Aquele que nos transforma, muda a nossa vida, transforma o nosso viver, transforma a nossa mente, transforma tudo em nós e até transforma o nosso corpo. Aleluia! Nós vamos então
olhar aqui e ver que o Senhor que nos transforma por meio da sua glória e manifesta a sua glória em nossa vida é o Espírito Santo. Aleluia. Vamos ver então aí o texto, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3. O Espírito Santo, ele tem poder para nos transformar de glória em glória. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus Pai nos criou. E quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo então ele vem sobre a sua vida para levar você a uma total mudança, não uma mudança imposta, mas uma mudança desejada por você mesmo, uma mudança que você deseja, que você quer, porque Deus, nós falamos semana passada, Deus é todo bem, e você deseja o bem, não o mal. Alguém deseja o mal sobre a sua vida, sobre alguém? Não, de modo nenhum. Todos os seres humanos desejam o bem, principalmente o seu bem, né? Mas esse bem não está ao seu alcance de ter. Você não tem condições de alcançar o bem que você procura. Você não tem condições de vencer o mal. O mal está dentro da humanidade. Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para te libertar do pecado, te libertar do mal, te libertar das garras de Satanás e fazer de você então uma nova criatura. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, não precisa abrir, se quiser só anote, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo o quê? Se fez novo. O Senhor que nos transforma para vivermos uma novidade de vida, para termos uma nova vida. O que passou fica para trás, morre, e agora você tem uma nova vida, e uma nova vida com Deus, em Deus, para Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5, capítulo 3, vamos ver aí, olha. Tem alguns textos aqui, irmãos, que pode ser complicado para pessoas que estão novas na igreja, pode ser complicado para pessoas que estão nos visitando hoje, mas depois, com o tempo, Deus vai te aperfeiçoando, vai levando você a aprender mais e mais. Você tem aí no versículo 7 em diante, o ministério da morte. Paulo está falando acerca da lei. Paulo está falando acerca da lei de Moisés. O ministério da morte, gravado com pedras, com letras em pedras, se revestiu de glória. Por quê? Porque quando Moisés desceu do monte Sinai, o seu rosto brilhava intensamente, ao ponto das pessoas pedirem, os anciãos, pedirem para que seja coberto o rosto de Moisés. O rosto de Moisés foi coberto. A pele de Moisés era como uma luz dessa. Olha para essa luz aí. Olha para essa luz. Ela não é forte? É forte. Pode olhar para a luz aqui, olha. Olha para essa luz aí, ela é forte. Ela é forte. Ofusca suas vistas. E o brilho do rosto de Moisés estava ali no fulgor tremendo, glorioso. Ele tinha ficado 40 dias no Monte Sinai. Depois ficou mais 40 dias novamente no Monte Sinai, 2 vezes, sem comer nada, sem beber nada. Deus trazendo provisão para o corpo dele físico. E quando ele desceu daquele lugar do Monte Sinai, o seu rosto brilhava intensamente. E aquilo incomodou todos que ali estavam, eles ficaram amedrontados e pediram para que Moisés então cobrisse o seu rosto com um véu. E se esse ministério, que é retratado aqui como o ministério da morte, porque a lei trazia a morte, o pecado, consequência, morte, e a lei condenava o pecado, o pecador, então estava condenado à morte, a morte eterna.
Diz o texto: se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Olhe bem, por causa da glória do seu rosto. O brilho do rosto de Moisés era muito grande. E esse brilho foi diminuindo. O brilho no rosto de Moisés, logicamente, com as horas, os dias passando, foi diminuindo, foi desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece. A glória de Moisés, do rosto de Moisés não resplandece, a glória da lei também não resplandece, porque agora vem a glória da graça, a glória do Senhor Jesus, mostrando para o homem que ele pode sim ser liberto interiormente do pecado, liberto de todo o mal. Continuando, porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia, na glória que desvanecia, no brilho que desvanecia. Quando acabou o brilho, talvez ninguém notou, porque estava ali coberto com o véu. E esse véu continua ainda até hoje, mas agora não mais na face, e sim no coração de todo aquele que não crê. O coração está tapado, o coração está fechado, o coração está impedido de enxergar a glória de Jesus, a nova aliança. Versículo 14: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o Velho Testamento, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte a quem? Ao Senhor Jesus, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Preste atenção. Quando a pessoa ela está sem crer em Jesus, quando ela está, como a gente fala, no mundo, quando ela não teve o novo nascimento, enquanto ela não teve a sua experiência de salvação, de entregar a sua vida a Jesus de forma pessoal, enquanto ela não fizer isso, no coração dela há um véu, os seus olhos não conseguem enxergar que em Jesus há salvação, que em Jesus há cura, a libertação, a bênção de Deus. A pessoa ela fica impedida de ver a glória de Deus por meio da Bíblia, a palavra dele que revela Jesus. Antes de eu ter um encontro com Cristo, antes de Jesus mudar a minha vida, a minha história, na minha adolescência ali, eu não cria em Jesus como meu Salvador. Eu acreditava até que Jesus era alguém poderoso. Eu acreditava até que ele era filho de Deus, como todos acreditavam, e todos acreditam que todos são filhos de Deus. Alguns acreditam assim. Todos são filhos de Deus. E eu ali, antes da minha conversão, antes de Jesus me converter, eu não aceitava a Bíblia, e não entendia o plano de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a minha salvação. Eu achava que eu poderia ser salvo por meio de obras boas, eu achava que eu poderia ser salvo, em outras encarnações, que de fato eu não precisava de salvação, porque eu iria me evoluir,
em cada encarnação e assim por diante, me reencarnando, encarnando e reencarnando, e assim eu acreditava. Eu estou dando o meu testemunho, o que eu vivi antes de Jesus mudar a minha história. Mas um dia, algo muito diferente aconteceu. Um dia, Jesus Cristo foi lá e tocou meu coração com a palavra dele. Jesus usou uma vida para falar comigo, e eu comecei a querer conhecer mais, a querer entender mais o que aquele homem de Deus estava a proclamar. E aquilo que ele estava proclamando e falando pessoalmente, me evangelizando pessoalmente, eu comecei a ficar intrigado e querer saber mais e mais. E fazia perguntas difíceis, e ele respondia. Não como eu queria muitas vezes, mas como era necessário. Em um momento eu falei, eu vou fazer um teste. Na minha mente, olha só como é que é o ser humano. Eu falei, eu vou fazer um teste. Se esse homem é de Deus, ele vai falar essa palavra agora. E a palavra era essência. Porque aonde eu estava, né, eu já contei esse testemunho aqui, aonde eu estava, lá na Gnose, na época eu estava na Gnose, movimento gnóstico, sei lá mais o que, mudou o nome hoje. Tinha realmente essa questão de querer liberar a essência e assim por diante. E aí então ele falou, justamente essa palavra, Jesus é a sua essência. Ele nunca tinha falado essa palavra até então. E essa palavra não é uma palavra muito falada no nosso meio evangélico. A gente fala, mas não é algo muito falado. Não é algo comum a ser dito para uma pessoa. E eu comecei a ver então que ele era um homem de Deus. E eu não ficava nos cultos. Eu estava num acampamento da igreja Peniel, sede de Belo Horizonte. E naquele acampamento todo mundo tinha que participar dos cultos, era óbvio, mas eu não participava, eu e mais um grupinho não participávamos, porque a gente não era crente, a gente não estava ali para se converter, eu não estava ali para me converter, eu estava ali para me divertir. Só que eu achava que eu não estava ali para me converter, estava ali para me divertir. Agora Jesus tinha outros planos. E aí então, na segunda-feira, 2 dias depois do acampamento, o acampamento começou no sábado, na segunda-feira à noite, eu resolvi ficar no culto, resolvi ficar, e naquele dia, Jesus entrou no meu coração, a glória do Senhor entrou na minha vida, e eu fui transformado. João capítulo 1, versículo 12, a primeira transformação que acontece na sua vida, pela ação do Espírito Santo, quando você se rende completamente a Jesus, quando você se entrega a Jesus, o que está escrito aí? Mas a todos quanto receberam quem? Jesus, Deus lhes deu poder, amém? O poder de Deus vem pelo seu Espírito, o Espírito Santo. E Deus lhe concedeu poder para serem feitos ou transformados em quê? Em filhos de Deus. Então todos são filhos de Deus, como alguém queira crer? Não, absolutamente não. A Bíblia fala dos filhos da ira, da desobediência. Então nem todos são filhos de Deus. Quando você nasceu, quando eu nasci, eu não nasci, nem você, nem ninguém, nascemos já sendo filhos de Deus, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nascemos sim, com o potencial para nos tornarmos filhos de Deus.
mas ainda não somos quando já nascemos. Desde que eu nasci eu sou filho de Deus. É mentira, é engano. Um judeu na época de Jesus não se declarava filho de Deus. Os povos da época também jamais alguém se declararia filho de um Deus. Eles criam vários deuses. Então, ninguém se declararia. Até na mitologia grega, você tem ali somente um que diz que era filho de Zeus e mais de uma mulher, que era Hércules. Na mitologia grega. Mitologia, você sabe que é verdade? É verdade a mitologia grega? Hércules existiu? Eu perguntei para o meu pai, meu pai, olha lá, que Jesus já levou ele, já está com Jesus. Mas meu pai não era crente nem nada. Eu perguntei para meu pai, qual a diferença entre Hércules e Sansão? Hércules existiu, Sansão existiu? Aí ele falou para mim, Sansão existiu, Hércules não. Meu pai, irmãos, isso é muito da Bíblia não. Sabia diferenciar entre aquilo que é mitologia e aquilo que é verdade. A mitologia grega, então, é uma história que não tem base, verdade nenhuma na realidade. Então você tem aí na mitologia grega, você tem nos conceitos pagãos, também a mesma coisa. Ninguém se declarava filho de Deus. Ninguém. Quando Jesus veio e começou a se declarar filho do homem, e as pessoas começaram a entender o porquê ele estava falando aquilo, que ele estava se declarando filho de Deus. E depois, quando ele foi conjurado pelo sacerdote, responde agora sobre o juramento, tu és filho de Deus? Ele disse, tu disseste, e verás o filho do homem descer, e assim ele começou a falar. E aí o sacerdote se levantou e disse, blasfêmia, blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque ele, Jesus, se declarou ser filho de Deus. Agora é o inverso. Nos tempos modernos, agora é o inverso. Todo mundo acha que é filho de Deus. Mas a Bíblia não declara isso. Ela declara que para que a pessoa se torne filho de Deus, filha de Deus, então precisa o quê? Receber quem? Diz o texto, João 1,12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Aí alguém então, pergunte, mas lógico que ninguém vai querer fazer uma tal pergunta, mas por que eu quero ser filho de Deus? Por que eu quero ser filho de Deus? Ninguém vai fazer tal pergunta, mas eu vou responder assim mesmo. Todo mundo quer ser filho de Deus. Por isso então começou a se declarar, todo mundo é filho de Deus, mas não é verdade. Então se não pode ser filho de Deus todo mundo, então por que alguém vai querer ser filho de Deus? Porque ser filho de Deus, irmãos, é estar salvo, é estar liberto, é estar com o seu coração perdoado, amém? É estar diante daquele que te ama com amor eterno. Uma criança de 5 anos, ele quer estar longe do pai e da mãe? De maneira nenhuma. Ele quer estar perto de quem o ama. Uma criança, todos nós fomos criados e passamos a existir entendendo a linguagem do amor e querendo estar perto de quem nos ama. Entende? Então todo aquele que quer o amor precisa estar perto de Jesus, precisa estar perto de Deus. E ser filho de Deus é estar perto de Deus e daquele que te ama. O inimigo, o diabo, os demônios, neles não há nenhum pingo de amor, só de ódio, rancor e destruição. Ele veio para roubar, matar e destruir. Olhe para a pessoa que está perto de você a 1 quilômetro de distância. Olhe para essa pessoa e diga, Jesus te ama. Diga isso para essa pessoa, Jesus te ama mesmo, de verdade. Amém.
Você quer estar perto de quem te ama ou de quem odeia você? Meu Deus do céu! Hã? Alguém quer estar perto de quem te odeia? Ninguém. Eu não quero estar perto do diabo não, irmão, porque ele me odeia. E nem ele quer estar perto de mim, porque eu não gosto dele. Amém? Você quer estar perto de quem você ama e de quem ama você. Os homens, infelizmente, amaram mais a glória do mundo e não amaram a glória de Deus. Nós precisamos nos converter e entender que Deus nos ama. Esse véu tem que ser rasgado do seu coração, para que você entenda que Deus te ama, e ama mesmo. A primeira transformação que Deus faz na sua vida é na área espiritual. Essa primeira transformação que acontece na sua vida, acontece quando você entrega a sua vida a Jesus. A glória do Senhor vem sobre você. Agora você não é mais criatura, ou agora você não é só uma pessoa em potencial para se tornar filho de Deus. Você é, diante de Deus, diante dos homens e diante do inferno, você é filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de adoção, e a adoção por meio de Jesus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Agora vem então a segunda transformação, que acontece então agora na sua mente, na sua alma, na sua vontade, naquilo que também vai acontecer por consequência dos seus comportamentos. A segunda transformação acontece na sua mente, e ela vai transformar também os seus comportamentos, todo o seu comportamento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, pode abrir rapidamente. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício, o quê? Vivo, que mais? Santo e... porque é o vosso quê? Culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não se amolde ao mundo, porque você foi resgatado do mundo. Jesus te libertou do mundo, para que você então, como filho dele, venha experimentar esta grande maravilha, ser transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, o que mais? Perfeita vontade de Deus. Aleluia! Irmãos, é algo tremendo experimentar a vontade de Deus. É uma aventura gloriosa você ser guiado pelo Espírito Santo, e aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Romanos 8, versículo 15 e 16. Se você não é de Deus, eu espero que você seja de Deus, mas se você não for, significa o quê? Quem não é filho de Deus significa o quê? Que não tem o Espírito Santo. Quem não é filho de Deus significa que não consegue fazer a vontade de Deus, por mais que ele queira. Ele tenta ser uma pessoa boa, ele tenta ser uma pessoa, né, que agrade a Deus em tudo, mas ele sempre vai pisar em falso, vai pisar no tomate, né? Vai tropeçar, vai cair, vai estar sempre, todo dia, sendo vencido pelo pecado. Mas quando você se transforma em filho de Deus, quando você é transformado pelo Senhor, aí então você vai experimentar essa mudança na sua mente. Qual era o seu pensamento antes da sua conversão? O meu pensamento da minha conversão era viver para mim mesmo, era fazer o que eu queria, era ser dono do meu nariz, obedecer meu pai e só. Eu não tinha que obedecer mais ninguém, fazer o que eu queria, era isso. Traçar os meus próprios planos
e fazer a minha própria vontade. Antes da minha conversão era isso. Antes de alguém se converter, é isso que ele faz e vive. Ele vive de si, por si, para si. Mas quando ele se converte, quando ele entrega a sua vida a Cristo, ele experimenta o amor de Deus que o constrange. Ele sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então agora ele entende que fazer a vontade de Deus é o melhor para ele. Então agora ele quer fazer a vontade de Deus de bom grado. Ele quer fazer a vontade do Senhor. E o pecado já não terá mais domínio sobre a sua vida. Abra sua Bíblia também aí em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Fala dos seus pensamentos. Depois em 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11. Colossenses 3, 1. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. Quem transformou a sua vida em filho de Deus? O Espírito Santo. Quem te ressuscitou para viver as coisas de Deus, para viver a palavra de Deus? O Espírito Santo. E quem te dá poder, querido, para buscar as coisas do alto? O Espírito Santo. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Aleluia. Amém. Onde está o seu pensamento? Aí está o seu coração, meu querido. É verdade. Aonde está o seu pensamento? Só em querer ganhar dinheiro, só querer ganhar dinheiro, só querer ganhar dinheiro? Então o seu coração está no dinheiro. Aonde está o seu pensamento? Só naquela pessoa, só naquela pessoa. Então porque você a ama. Aonde está seu pensamento? Está em Jesus? Em Jesus, 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 Jesus. Então eu amo Jesus. Agora seu pensamento está em Jesus? Não. Seu pensamento só está em Jesus domingo de manhã, ou quando a casa está caindo sobre a sua cabeça, quando há uma tempestade grande, aí você pensa em Jesus. Pelo menos está pensando em Jesus nessa hora. Mas a partir dali, nunca mais deixa sua mente se distrair com as coisas desta vida. Pense nas coisas do alto, porque Jesus te ama, e Ele está pensando em você, Ele está te amando, Ele está querendo estar com você. Aleluia. Diz o versículo 3, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Jesus, querido, é glorioso. Imagine, o rosto de Moisés brilhou lá no Monte Sinai. Jesus inteiro brilhou no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Não foi só o rosto de Jesus, não. Ali estava já uma coisa que vai se esperar, né? Uma prévia, vamos pensar assim, uma prévia do que viria. Jesus no Monte da Transfiguração, todo o seu corpo brilhava, suas vestes brilhavam como o sol. Pedro, Tiago e João viram aquilo, ficaram maravilhados com a glória de Jesus ali se manifestando. Todo o corpo de Jesus estava brilhando no Monte da Transfiguração. E quando Jesus ressuscitou, então, imagine que brilho era aquele. Paulo experimentou esse brilho na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9. Ali naquele momento veio o Senhor Jesus na estrada de Damasco, onde Paulo estava indo para botar em prisões alguns. E no meio do caminho, um brilho mais forte do que o sol de meio-dia. E ele, diante daquele brilho, ficou cego. Paulo ficou cego diante de tamanho brilho da glória do Senhor Jesus. Nem homem, ninguém pode ver a face de Deus. Ninguém jamais viu, porque é tamanha glória. Tamanha glória.
É mais intenso o brilho da face do nosso Deus do que todo o brilho de todas as estrelas do universo inteiro. Pode ter certeza disso. Não é do sol, não. É de todas as estrelas, todos os sóis, né? Todas as estrelas, as 7 sextilhões de estrelas que há no universo, segundo os cientistas. Dá para entender quanta estrela tem? Mais do que as areias da praia, em todas as praias da terra. Mais estrelas. Deus em sua glória, em seu brilho, em seu fulgor, tem mais glória do que todas as estrelas, porque Ele as criou. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Deus te transforma a sua mente, transforma o seu pensamento, transforma o seu comportamento. Seu comportamento passa a ser outro, sua vontade, sua motivação passa a ser outra. Olha, preste bastante atenção nisso aqui, por favor. Esse texto ele é tremendo, ele é maravilhoso, porque ele desfaz os enganos do inimigo. Alguém aqui não quer, presta atenção que eu vou falar para você responder certo. Alguém aqui não quer ser salvo? Levante a mão. Eu não vou levantar, não. Alguém aqui não quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo? Levante a mão então, se você quer ser salvo. Quer ser salvo? Levante bem alto, diga eu quero. Mas não precisa ser agora eu ser arrebatado ou ser levado, né? Não precisa ser agora não, né? Alguém quer morrer? Não, né? Mas todo mundo quer ir para o céu. 1 Coríntios capítulo 9, diz aí, olha. Se nós, versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, capítulo 6, eu estou errado aqui, capítulo 6, desculpe, capítulo 6, versículo 9, 1 Coríntios 6, 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, repita comigo, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem o que mais? Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas o que mais diz aí? Para que ninguém fique desatento. Tais fostes alguns de vós. Alguns de vós fostes idólatras, fostes maldizentes. Você foi maldizente, você não é mais maldizente. Por quê? Você foi idólatra, você não é mais idólatra. Você foi impuro, você não é mais. Você foi adúltero, você não é mais. Você foi efeminado, você não é mais. A mão não quebra mais. Amém? Porque fostes lavados, mas é sério. Porque fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados, e em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Irmãos, isso é tremendo e maravilhoso. Agora na igreja, infelizmente, no meio da igreja aparece o joio de vez em quando. O diabo apareceu no meio dos filhos de Deus, na reunião dos filhos de Deus. O diabo apareceu lá, e o Senhor perguntou para ele: de onde vem?
ele diz: venho de rodear a terra. E aí Deus falou com ele: viste meu servo Jó? Então o diabo, ele apareceu na reunião dos filhos de Deus. Uma vez eu fui numa reunião de avivamento, né, de um pastor muito conhecido. Quando eu cheguei naquela reunião, eu nunca contei isso, mas eu morri de vergonha. Mas eu vou contar aqui porque, para você entender que no meio da igreja pode aparecer o joio. E a igreja estava muito cheia, ninguém sabia que eu era pastor. Mas do meu lado tinha dois rapazes novos, mas eu vi que tinha alguma coisa estranha ali. Mas a igreja estava muito cheia, e a gente estava em pé, não tinha mais lugar nenhum para sentar. Ficamos todo lado um do outro. Comecei a cantar, louvar a Deus, como sempre. É até vergonhoso falar isso, mas para que você saiba que quando essas coisas aparecem, você tem que agir e não pode se calar. Daqui a pouco eu sinto alguma mão. Eu senti uma mão aonde não devia sentir. Eu estava onde? Na igreja. Tomei um susto. Olhei e vi que era o rapaz que estava do meu lado. Olhei para ele com cara feia. O outro rapaz estava do lado, aí eu não falei nada, mas olhei para ele com cara muito feia, zangado mesmo. Teve um culto, eu procurei outro lugar, fui para outro lugar. Agora, como é que são as coisas de Deus, né? Na saída, no meio de um monte de gente para sair, não é que eu encontrei o cara de novo? Não é que eu encontrei o rapaz de novo, junto com o outro? E aí eu olhei para ele e falei: Jesus te libertou? Só falei isso. Quase que eu falo também: eu te perdoo, mas achei melhor não falar nada ali na hora. Só falei isso. Só deu tempo para mim para falar isso: Jesus te libertou. O outro rapaz olhou para ele, ficou sem entender, mas ele sabia o porquê que eu estava falando. Mas nós temos que orar e repreender todas as obras do inferno. Amém? E isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer no local de trabalho. E se você se acanhar, é pior. E pode acontecer até na igreja. Infelizmente, há pessoas que ainda não se converteram, e que infelizmente pode tirar até aquele que está firme na casa do Pai. O diabo envia também, né? É o diabo mesmo. Envia os seus escravos para tentar desviar o que está firme no Senhor. Quantas pessoas sofreram assédio quando crianças e se tornaram aquilo que nunca eram, porque foram assediadas na adolescência, quando crianças. O sangue de Jesus tem poder. O Espírito Santo de Deus liberta. O adúltero liberta o ladrão, liberta o idólatra, liberta o impuro, liberta o homossexual. E não me diga que o homossexual vai para o céu, porque não vai.
assim como todos aqueles que praticam o pecado. Não vai para o céu. Não vou mentir para ficar politicamente correto diante da sociedade ou diante de A, B ou C. O Espírito Santo nos lava e nos justifica, para que a gente seja nova criatura, para que a gente seja transformado nos nossos pensamentos. A minha mente não vai ser mais controlada pelo pecado. A minha mente vai ser renovada para pensar nas coisas de Deus, para pensar na palavra, para meditar dia e noite na palavra. Sabe uma coisa que o Espírito Santo tem falado aos jovens, tem falado à igreja, e que ele falou, Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti o quê? Dominá-lo. O Espírito Santo de Deus nos transforma na mente. E por último, para encerrarmos, o Espírito Santo, ele virá para nos transformar, ou melhor, ele está em nós, para que os que estão vivos sejam transformados agora em um novo corpo, um corpo glorificado. Este corpo que Deus te deu, um dia será transformado em um novo corpo, um corpo de glória. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao 44, 51 e 52. Já estou terminando. Eu estou terminando. O Espírito Santo de Deus vai continuar falando no seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Já achou? Deu tempo para todo mundo achar? 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo na corrupção. Na corrupção aqui está falando no envelhecimento. O corpo que vai perdendo aí a sua saúde, vai envelhecendo. Ressuscita na incorrupção, ou seja, um corpo que não mais irá envelhecer, não irá mais perder, morrer, não vai mais morrer. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo agora 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Eis que vos digo um mistério. Você gosta de mistério? Você está na igreja de mistério? Olha aí. Eis que vos digo um mistério, que agora vai ser revelado. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nós seremos o quê? Transformados. É uma mudança completa. É uma metamorfose, né? É uma transformação completa. Quando você olha para uma borboleta e você olha para uma lagarta, você não vai dizer que aquela borboleta era um de uma lagarta, que aquela lagarta era uma borboleta, se você não conhecer de biologia. Se você não conhecer da prática, do que acontece, da metamorfose. Uma lagarta é um outro bicho, a borboleta é outro bicho, é outro inseto. Uma se rasteja, a outra voa. Mas como uma se tornou a outra? Como a lagarta se tornou a borboleta? Por um processo chamado de metamorfose, que vem do grego metamorfo, que significa uma transformação radical, total, completa. Uma mudança, uma coisa não tem nada a ver com outra. Assim nós seremos transformados e receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Eu vou repetir, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados imediatamente.
Os vivos serão transformados imediatamente. Este corpo deixará de ser este corpo para ser um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Jesus. E aquele que já morreu, que, vamos dizer, que foi aí, sofreu queimadura, morreu por incêndio, o corpo foi queimado totalmente, virou cinza, jogado pelos séculos aí a sua poeira. Como esse vai ser agora então um corpo novo? Como aquele que virou cinza vai virar agora um corpo novo? Meu irmão, o Deus que criou o mundo, o universo, o macro-universo, é o mesmo Deus que criou o micro-universo, o universo subatômico. E Deus vai chamar a existência este mundo subatômico para trazer de volta todas as átomos e as moléculas que Ele quiser e transformá-las naquilo que Ele quiser, em corpo glorificado. Um novo corpo para cada um que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Fique de pé, em nome de Jesus. O nosso Deus nos criou, nos salvou e nos transformará. Ele nos transformou já em filhos de Deus, sim. Ele já te transformou em filho de Deus. Você já foi feito filho de Deus. Ele está transformando a sua vida com a renovação da sua mente, transformando os seus pensamentos cada dia, te santificando a cada dia. Sim, mas vai chegar o tempo em que Ele vai completar a obra. E aquele barro que um dia era barro e agora se tornou corpo, e este corpo que veio a envelhecer até que passou da vida para a morte, foi para a sepultura, foi ali, sofreu todo tipo de decomposição, virou pó novamente. Ao ressoar da trombeta, ao ressoar do toque da trombeta, o mesmo Deus Criador, o mesmo Deus Salvador, o mesmo Deus também há de transformar sua vida, e de te chamar à existência, trazendo você de volta em espírito vivificante, em corpo glorificado, em nome de Jesus. Você que está vivo vai ser transformado imediatamente. O que já morreu, salvo em Cristo Jesus, vai despertar, o seu espírito vai despertar. E imediatamente o espírito vai se unir com o corpo glorificado. E todos nós nos encontrando com Jesus nos ares. O mesmo Jesus que desceu, nós o veremos. Da mesma forma que Ele subiu, Ele vai descer novamente. Ele desceu, sim, como você e eu, em corpo mortal, mas ressuscitou e subiu à destra do Deus Todo-Poderoso. E Ele um dia vai descer novamente para te buscar. Ele vai sair do trono ao toque da trombeta. Ele vai levantar-se do trono. Imagine a cena, irmão. Ao lado dele o Pai, Deus Todo-Poderoso, Jesus ali reinando soberanamente. O anjo toca e o Senhor imediatamente se levanta, e junto com ele os seus anjos, e vindo até ele toda a sua igreja, todos com um brilho no rosto, com um sorriso de grande júbilo, cantando, louvando e exaltando ao nosso Criador, Salvador e Senhor, que nos transforma para sermos semelhantes a Ele. Em nome de Jesus, abre o teu coração,
E deixe o Espírito Santo de Deus te fazer filho. Receba Jesus como seu Senhor. Você que está nos recebendo através da internet, ouvindo essa mensagem, abre o teu coração, renda-se a Jesus, e o Senhor te transformará em filho de Deus, e a glória dele estará sobre a sua vida. Deus é tão bom, é tão cheio de amor, que a glória dele não é só para ele. A glória dele ele compartilha. Ele traz a sua glória sobre a igreja. Ele traz a sua glória sobre o homem. A glória de Deus no homem, o Espírito Santo, que em 1 Pedro capítulo 4 é também falado o Espírito da glória. Eu tenho a glória de Deus em meu coração, irmãos. Eu tenho o Espírito da glória. O Espírito Santo está em sua vida. Ele veio para habitar em você, para que você nunca mais esteja só. Nunca se sinta só. Quando você orar, vai falar: Espírito Santo, leva-me a ter comunhão com o Pai. Leva-me a ter comunhão com o Filho. Leva-me a ter comunhão contigo. Então se cumpre. E o Espírito Santo de Deus, ele vai estar ali te ajudando. E você vai sentir a doce presença do Paráclito, do amigo Espírito Santo. E ele está aqui neste lugar, nesta manhã. O Espírito Santo, ele tem poder para transformar a sua mente. Está difícil segurar a sua mente, está difícil segurar os pensamentos, está difícil não ceder às tentações. O Espírito Santo tem poder sobre a sua vida. E ele te lava, ele te purifica. Aleluia. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, querido, porque o Espírito Santo está na sua vida. Porque Jesus enviou o Espírito Santo, o Espírito da glória, para que você nunca mais esteja só. Aleluia. Santo Espírito vem, Santo Espírito vem. Cante, igreja. Neste lugar, ensina Jesus a ser um contigo. nessa unidade.